welcome back! Tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Como vocês estão? Como tem passado? Espero que estejam bem, com saúde de vocês e seus familiares, tá bom? Eu sou a teacher Ana Carol e nós estamos juntos para mais uma aula do Curitibinhas Poliglotas, né? Nossa English Class, time to learn English, ok? Então a gente vai conversar um pouco, vai aprender sobre inglês. Você lembra da aula passada? Do you remember our last class? Lembra o que a gente fez, sobre o que a gente falou? Vou te ajudar, peraí. Olha lá, a gente fez a leitura de um livro, né? Teve um jeito diferente de conversar sobre um tema, que também foi bem divertido, né? A gente leu aí esse livro da Ana Maria Machado, que se chama Quando Eu Crescer, que falava sobre profissões, né? Sobre diferentes ocupações, trabalhos, profissões, sobre todas as possibilidades, ou algumas delas, né? Lembra que a gente conversou que existem muitas possibilidades de trabalho, de profissão, né? E que por isso você precisava pesquisar para ver aquelas que te interessam mais, porque a prof não consegue trazer todas aqui, né? Trouxe apenas algumas curiosidades. Até para você entender também que existem muitas profissões, a maioria delas, que são comuns a todos os povos, né? Então, em todos os lugares do planeta, a gente vai encontrar profissionais exercendo aí o mesmo tipo de trabalho. Então, é uma questão aí que acaba sendo igual no planeta, salvo aí algumas pequenas diferenças. Bom, a gente conversou sobre essas profissões, a gente falou um pouco sobre a importância e o cuidado com o trabalho infantil, né, de que ele é proibido, de que a gente precisa ficar atento, assistimos a um vídeo, lembra tudo isso? Lembra, né? Tá fresquinho ainda na memória? A gente vai dar continuidade com isso, mas agora eu vou te trazer algumas curiosidades, algumas questões para a gente compreender um pouco sobre como os seres humanos vão evoluindo. Às vezes parece que os seres humanos nos dias atuais não evoluem mais, né? Coisas diferentes não acontecem, parece que as coisas não mudam. Mas eu vou te mostrar que elas mudam muito. E no que se refere ao trabalho, às profissões, muita coisa mudou. Então a gente vai conversar um pouco sobre algumas profissões que já não existem mais. Pois é, existem profissões que deixaram de existir por diferentes razões e a gente vai ver algumas. Consegue pensar em alguma que você, de repente, em algum momento conheceu aquele profissional e agora ele não existe mais, deixou de existir? Vamos ver algumas? Vou te ajudar. Fica calmo aí. Olha lá a primeira dela. Leiteiro. Você consegue imaginar que houve um tempo não tão distante em que o leite era entregue nas nossas casas pelo leiteiro, né? Então havia um profissional que todos os dias abastecia lá o seu veículo, a sua carroça, dependendo da localidade, com garrafas de leite e as levava até as residências, né? Por que será que isso acontecia? Consegue pensar? Vou te ajudar. Nós não tínhamos tecnologias que dessem conta de manter o leite fresco, em boa qualidade, para que a gente consumisse por muito tempo, né? Então, o que acontecia? O leiteiro entregava uma pequena quantidade de leite diariamente. Por quê? Porque o leite estragava com muita facilidade, era um leite fresco. Ou seja, ele era lá retirado da vaca, né? Era feita a ordenha e a vaca tirava todo o leite, ele colocava nesses frascos de vidro que eram higienizados com água quente, daí ficavam ali esperando, e esse leite era entregue, mas ele não durava muito mais do que 2, 3 dias no máximo. E aí as famílias também consumiam esse leite, né? Usavam para se alimentar. E aí o leiteiro sempre precisava retornar com um novo leite fresco. Por isso que ele era necessário, era uma profissão importante. Acontece que a indústria, né, as tecnologias evoluíram e o que aconteceu? A gente conseguiu encontrar uma maneira que é de aquecer o leite em temperaturas bem altas e aí fazer com que ele tenha uma durabilidade bem grande. Por isso que quando a gente vai ao mercado hoje, a gente encontra o leite naquela caixa, né, que é feita aí de papel, que tem também toda uma tecnologia nela, né, para que ela mantenha o leite de forma correta, sem estragar por muito mais tempo. Então agora o leite não estraga tão rápido.
Por isso que a profissão do leiteiro acabou deixando de existir, porque as tecnologias substituíram e a indústria conseguiu fazer o leite ser produzido em grandes quantidades, colocados nas caixas, para que ele pudesse ir para o supermercado e não precisasse mais ficar nem no refrigerador, né? Então, quando a gente chega ao supermercado para comprar o nosso leite, ele está fora do refrigerador. Só depois, quando a gente abre o leite para consumir, que a gente precisa guardar lá na geladeira. Mas se ele estiver fechadinho, fica lá por um bom tempo sem precisar ir à geladeira. Por isso, a profissão do leiteiro acabou sendo extinta, não existe mais. Quer ver mais uma que não foi totalmente extinta, mas já quase não existe mais, foi substituída também, que é a telefonista. Pois é, houve um tempo em que essa era inclusive uma profissão de muito status, né? As telefonistas aí tinham um grande status por exercerem essa função, o telefone era uma novidade, e aí precisava de todo um caminho para poder fazer uma ligação. Você ligava para uma central, pedia para aquela central para falar com alguém e ela fazia essa ligação novamente. Como a gente sabe, como você também já sabe, as tecnologias evoluíram. Então, o telefone passou a ser muito menos usado e as telefonistas foram substituídas. Então, quase não existe mais, né? Um ou outro lugar que você acaba ligando e tem uma telefonista que te atende e, no máximo, apenas para te encaminhar para o setor que você gostaria de falar, né? Então, já não é mais como era antigamente. A gente tem a tecnologia também da internet, que fez com que a gente falasse cada vez mais ao telefone, né? Então é mais difícil hoje a gente pegar o telefone para ligar. A gente usa para mandar mensagens, para fazer uma videochamada. Então acabou que essa profissão deixou de existir, né? Quase foi extinta. Poucos telefonistas ainda resistem por aí, ainda existem, né? Então ela já não existe mais. Agora eu vou trazer uma que é bem curiosa, que eu acho que você nem sabia que havia existido. Olha lá, são os atores de rádio. Atores de rádio, professora? Isso aí. Houve uma época que a televisão não era como nos dias atuais, que praticamente todas as casas têm a sua, né? E aí ficam lá, ligam a TV e assistem diferentes programas. O que se tinha com maior facilidade era o aparelho de rádio, o rádio. E no rádio, claro, era possível escutar diferentes rádios. E aí, o que tinha? Uma novela. Essa como a gente assiste na televisão, só que sem imagem, só com o som. Você hoje em dia, se tem o hábito de ouvir, por exemplo, podcast, é mais ou menos essa a ideia. Você ouve o som, a fala, a narração, sem ver as imagens. E era o que acontecia. E aí esses atores ficavam ali todos juntos, fazendo a leitura desse roteiro, dessa história. Todos os dias era um capítulo diferente. E aí a história ia acontecendo, inclusive com todos os barulhos que a gente chama de sonoplastia, que é o barulho da chuva, o barulho do cavalo, o barulho do carro, o barulho de algo quebrando. Todos esses barulhos também eram produzidos ali naquele estúdio de rádio. E esses atores precisavam ter um conhecimento diferenciado para poder interpretar, porque além de interpretar, eles precisavam ter esse convencimento só com a voz. Então era uma leitura bem cuidadosa, era um jeito bem diferente de interpretar, porque não tinha como ver o rosto, os gestos deles para compreender. Então eles precisavam aí se esforçar para passar emoção para o público só através de suas vozes pelo rádio. E aí essa profissão deixou de existir. Quase a gente não ouve rádio. Nos dias atuais, como eu falei, o podcast tem sido quase que uma reinvenção, porque a gente gosta de ouvir o podcast, né? Tem vários conteúdos diferentes, inclusive tem podcasts onde são contadas histórias, né? Onde a gente tem aí a possibilidade de ouvir histórias de terror, romances, dramas, também só a partir do áudio, né? Só ouvindo, sem ter nenhuma imagem. Tinha imaginado isso? Não, né? Era bem legal e o pessoal ficava super atento nas radionovelas para saber o que ia acontecer e tudo o que acontecia na história. Era bem legal. Tem uma outra também que não tem mais, olha só, que é o Lanterninha. Você já ouviu falar dele? Vamos para a próxima? Será que você já ouviu falar dessa? Talvez tenha ouvido falar, mas essa também já não existe mais. Olha lá, Lanterninha. O que será que é o Lanterninha? Já ouviu falar sobre ele? Antigamente, quando você ia ao cinema, que também não era uma coisa muito comum, era um evento bem legal poder ir ao cinema para assistir a algum filme,
Quando você chegava ao cinema e entrava na sala para poder assistir a exibição, você encontrava uma figura que usava aí uma roupa também diferenciada, como se fosse uma espécie de farda, um uniforme, que estava sempre bem vestido, bem alinhado, que era o Lanterninha. E o que ele fazia? Nada mais, nada menos do que te ajudar a encontrar os lugares para que você sentasse. E ele era também, assim, uma espécie de fiscal. Então, ele ficava de olho durante a exibição do filme, se tinha gente conversando, fazendo barulho, fazendo algum tipo de bagunça. Então, ele estava ali sempre observando. Ele ficava como um fiscal durante a exibição do filme, sem atrapalhar as pessoas. E na entrada e na saída, ele auxiliava essas pessoas para que elas pudessem se retirar ou para que pudessem sentar na sala de cinema. E ele tinha o nome Lanterninha justamente porque ele carregava uma lanterna. Então, quando ele via, por exemplo, alguém fazendo uma bagunça, conversando alto ou fazendo algo que não era apropriado na sala de cinema, ele ligava a sua lanterninha e avisava aquela pessoa ou aquelas pessoas que estavam fazendo algo errado. Então, por isso que ele tem esse nome aí de Lanterninha. Ele realmente carregava a sua lanterna e cumpria essa função. O Lanterninha deixou de existir, né? Ele foi sendo cada vez substituído ou deixou de ser necessário. E hoje em dia nós vamos ao cinema e não tem mais ninguém lá cuidando. No máximo, se a gente precisa de alguma ajuda, no início da sessão ali tem alguém para dar alguma auxiliada e no final que está ali próximo das saídas ou para mostrar onde estão as saídas. Mas não tem mais ninguém que fica durante toda a exibição do filme, né? Antigamente o que a gente tinha também era uma exibição muito limitada de filmes. Não era como hoje que a gente vai ao cinema e tem um monte de opções para escolher, né? Não haviam muitos filmes em cartaz. Então era mais fácil para esse profissional trabalhar. Hoje em dia, com tantos filmes, com tantas possibilidades, seria necessário muitas pessoas para ficar em cada sala de cinema organizando e fiscalizando. E acabou que essa profissão então deixou de existir. Existem algumas outras também curiosas, né? Algumas que são diferentes, que você pode pesquisar e depois você me conta aí sobre quais foram as diferentes que você achou que são profissões que não existem mais, sejam pela tecnologia e, em geral, elas são extintas porque as tecnologias tomaram conta, substituíram esse trabalho. Então, o ser humano não precisa mais exercer um trabalho porque existem máquinas ou situações em que as máquinas resolvem e ele não precisa mais trabalhar com aquilo. Por um lado é bom porque a gente evolui com as tecnologias, isso é interessante, mas também leva a gente a pensar o que será que essas pessoas, por exemplo, passaram a fazer depois que essas profissões deixaram de existir, né? Aí eu trouxe um vídeo também, olha lá, só que agora eu trouxe um vídeo sobre algumas profissões que podem não existir no futuro. Então agora é para você ficar atento, porque são algumas profissões que pode ser que lá na sua vida adulta, quando você for exercer o seu trabalho, a sua profissão, já não existam mais. Vamos lá? A pergunta de hoje é do Newton Bruno Dalcol. Ele quer saber qual a tendência de extinção de algumas profissões nos próximos 10 anos. Quais seriam essas profissões que seriam extintas? Obrigado pela pergunta, Newton. Bom, tem um estudo recente da McKinsey, feito no ano passado, no final do ano passado. Segundo ele, algumas profissões têm uma tendência quase total, uma probabilidade gigante de que serão extintas. E outras, por outro lado, têm uma tendência também quase gigante de que não serão extintas. Vamos a elas. Segundo esse estudo, atendentes de telemarketing têm 99% de chance de não existirem mais, porque vai ser uma profissão que vai ser terceirizada para inteligência artificial. Contadores e auditores, 94%. Vendedores de varejo, 92%. Corretor de imóveis, 86%. Maquinistas, 65%. Pilotos comerciais, 55%. Ou seja, em todas essas, é mais provável que essas profissões não existam, ou pelo menos que muito pouca gente as exerça. Isso é importante, porque aqueles que conseguirem reinventar a função e fazê-las de forma diferente, única, especial, talvez alguns poucos, sim, continuem fazendo e com resultados muito melhores do que eles têm hoje, mas eles vão ser exceção. E tem outras que a probabilidade de extinção é menos do que 50%, mas ainda é relevante. Por exemplo, a minha. Economista, segundo esse estudo da McKinsey, tem 43% de chance de não existir mais esse trabalho em 10 anos. Técnicos de saúde, 40%. E aí vem aquelas que a chance de extinção é muito pequena. Bombeiros, o estudo da McKinsey estima em 17%. É bom lembrar que, por exemplo, quando aconteceu recentemente o incêndio da Notre Dame em Paris,
foram usados não só drones, mas também robôs que entraram no combate ao incêndio, mas os bombeiros também atuaram. Editores, a chance só de 6%. Engenheiros químicos, só 2%. E educadores físicos e dentistas, uma chance muito próxima de 0%. Isso tudo é o que se vê hoje, mas o que a gente aprendeu é que da mesma forma que profissões que existem hoje somem, novas profissões surgem. E normalmente estas novas profissões são as que mais empregam. Um estudo do Fórum Econômico Mundial, também do ano passado, mostrou que das 10 profissões que mais contrataram no ano passado, nenhuma delas existia há 10 anos. Entre essas profissões a gente tem youtuber, não havia YouTube, portanto não havia youtuber. A gente tem operadores de drone, a gente tem motoristas do Uber, e esse é um caso interessante, porque é uma das que não existia, passou a ser uma das que mais contrata, e com o avanço dos veículos autônomos, em algum ponto no futuro vai deixar de existir também. Tem um outro estudo interessante que foi feito que hoje, 2 de cada 3 estudantes que estão entrando na pré-escola, assim que eles saírem, fazendo ou não faculdade, eles vão trabalhar com coisas que hoje, profissões que hoje não existem. 2 em 3. Então é para deixar claro 2 aspectos. O primeiro, sim, haverá muita destruição. Aquelas profissões com maior risco de automação ou de substituição por inteligência artificial são as que correm mais risco. Mas 2, haverá a criação de várias novas funções e profissões, mas que hoje a gente não sabe quais são. Isso é mais ou menos o que acontece em toda a revolução tecnológica, porque sempre a destruição dos empregos é mais clara. Quando surge uma tecnologia nova que faz com que empregos que existiam vão deixar de existir, fica mais fácil olhar para quais são esses empregos. O que é mais difícil é antever o que vai ser criado. E exatamente por isso a gente precisa estar preparado para conseguir trabalhar em coisas que a gente não sabe exatamente quais são. Só tem uma forma de fazer isso. Primeiro, desenvolvendo competências amplas, os mais gerais possíveis, que possam ser usadas em funções diferentes. Em segundo lugar, entendendo esses processos de transformação tecnológica para que a gente possa, sim, estar melhor preparado para lidar com eles. Aliás, essa é uma das principais razões de existência do AAA, a inovação, nasceu exatamente para ajudar todo mundo a estar preparado a lidar com essas transformações e assim transformar as próprias transformações em uma oportunidade para cada um dos nossos assinantes e não em um risco. É isso aí, muito obrigado. E aí? Viu alguma profissão que você estava aí imaginando e de que já pode não existir no futuro? Pois é, pode ser. Não tem como a gente prever todas, mas só para você ter uma ideia, tem profissões, por exemplo, que foram exercidas no ano passado, 2021, que daqui a 10 anos podem não existir mais, ou seja, serão substituídas por máquinas ou deixarão de ter utilidade. Então, é bem rápido, né? As previsões vão acontecendo aí, os especialistas pensam sobre isso, pesquisam sobre isso, e aí tem uma outra questão também. Assim como tem profissões que deixarão de existir, nesses mesmos 10 anos, um pouco menos ou um pouco mais, haverá profissões que ainda não existem e que passarão a existir, que são as profissões que a gente chama de profissões do futuro. Aí eu fui pesquisar, porque vocês sabem, né, a professora é bem curiosa, e achei um monte de coisa interessante, mas trouxe aqui só algumas. Por isso, depois, lá no seu navegar, pela internet, no seu momento no computador, dá uma pesquisada que você vai encontrar outras coisas legais também. Olha só a primeira delas. Arquivista digital pessoal. Que nome, né? Dá até um orgulho dizer que você é um arquivista digital pessoal. Esse profissional nada mais é do que alguém que vai organizar os arquivos, as fotos, todo aquele monte de cacareco que a gente guarda, que são arquivos digitais, que não existem fisicamente, mas que enchem nossos celulares, nossos computadores, nossos tablets, né? Então, ele vai fazer a organização. Então, vai separar o que é lixo, que precisa ser apagado, deletado, vai guardar aquilo que é importante, vai separar por tipo de documento, se é imagem, se é um documento importante de Word, de PDF, enfim. Ele vai fazer toda a organização. Hoje existem arquivistas que fazem e cumprem essa função nos papéis, com o físico, né, com caixas de documentos, de muitas coisas, principalmente no universo do direito, ali, da justiça, né, tem muito papel. Mas em breve isso será extinto, esse papel já não vai ser tão utilizado e ele vai passar a ser digital. E aí precisa ter alguém que faça essa organização. É um outro tipo de conhecimento que precisa ser
adquirido, né? A pessoa precisa entender, além de arquivo, de arquivamento, ela precisa entender também sobre computador, sobre internet, sobre tecnologia, de como fazer e as melhores formas de fazer. Não tinha pensado, né? Pois é, mas tem. Tem um outro, esse foi o que eu achei mais curioso, olha lá. Agente de memes. Pois é, haverá uma profissão no futuro que é o agente de memes. Esse é o cara que vai organizar, que vai conduzir a vida daquelas pessoas que ficam famosas de uma hora para outra nas mídias porque viraram um meme. Você já deve saber aí sobre memes, né? Eu lá com as minhas turmas, tem hora que me pedem chamada de meme, então eu tenho que fazer a chamada lá durante o dia falando sobre memes, né? Então coisas aí que vão acontecendo na internet, que não são necessariamente propositais e algumas pessoas ficam famosas. E aí quando se tornam famosas, precisam de alguém que conhece sobre as redes sociais, sobre as mídias, que administre aí essa fama, né? Para poder fazer com que ela seja a melhor coisa possível para aquela pessoa. Nunca imaginei, né? Mas ó, agente de memes. Vai pensando aí se você será um agente de memes. Olha o próximo, esse eu acho bem legal também, que é um especialista em 3D. Você já deve ter visto lá na sua escola que tem uma impressora que imprime coisas 3D, né? Ela faz coisas, você pede lá pequenos objetos, pequenas coisas e ela, a partir daquele filamento que é um plástico, produz aquilo, né? E essa é uma tecnologia cada vez mais importante, que está cada vez mais presente na vida de todo mundo, né? Inclusive é uma tecnologia que tem sido utilizada, por exemplo, para fazer órgãos para poder ser transplantado nas pessoas, para ser colocado nas pessoas, substituir aquele órgão que não está tão bom, para poder ela continuar com saúde e bem. Então veja, é bem importante. E aí para isso precisa de um especialista, né? Um especialista nesse tipo de impressão, para fazer o desenho dessa peça, desse órgão, do que for. Então isso é bem importante. Então é uma profissão também do futuro que cada vez aí é mais necessária. Olha o próximo, também bem legal. Agricultor urbano. Essa aqui a gente tem que pensar assim, bom, nós estamos cada vez mais tomando conta dos espaços, construindo casas, prédios e muitas coisas, né? Então a cidade está tomando conta dos espaços. Mas a agricultura não vai parar. E aí a ideia é que a horta, o pomar, vai passar a existir dentro das cidades. E aí para isso precisa de um profissional que entenda disso, para que ele possa administrar esses espaços, porque eles já não serão mais isolados ou não serão mais tão distantes da cidade. Eles estarão inseridos na cidade. Inclusive aqui em Curitiba, a gente já tem aí hortas urbanas, né, que estão justamente no meio dos bairros, onde as pessoas podem pegar aí o que foi produzido. Então, isso é uma tendência cada vez maior, por isso, uma profissão do futuro. Bom, só algumas, né? A prof falou, não dá para trazer todas, são muitas, depois você pesquisa lá. Existem algumas, assim como aquelas que vão existir, deixaram de existir, tem profissões que são essenciais e que nunca vão deixar de existir, que não tem como a gente substituir, pelo menos não num futuro tão próximo. Vamos ver algumas aqui com a prof. Olha só, profissões que são essenciais: cozinheiro, bombeiro, médico, enfermeiro, coletores de lixo, motoristas, professores, policiais, costureiras, né? São serviços essenciais, aqueles que a gente precisa no nosso dia a dia e que a gente acessa todo o tempo. Então são essas profissões que por enquanto não serão extintas, né? Estarão aí por algum tempo existindo. Viu quanta coisa? Bastante, né? Agora a gente vai para o nosso momento de aprender um pouco inglês, ok? É a nossa English time, it's English time, ok? Are you ready? Então a gente vai ver aí algumas profissões, apenas algumas. Lembra que a prof não conseguiu todas. E fica na sua curiosidade aí descobrir as outras. E aí depois a gente vai descobrir como é que a gente pode utilizar aí, né, o nome dessas profissões no nosso dia a dia. Então vamos lá. Primeiro a gente vai aprender o que a gente já viu lá na outra aula. Profissão, job, né? Job, jobs. Repeat, please. Job, jobs. Very good, muito bem. Então, nada mais é do que essa ocupação, essa profissão, né? Que é essa forma aí que a gente viu, que são essas especializações que a gente precisa ter sobre uma determinada função para poder exercê-la. Então, nós vimos aí diversas delas. Vamos ver algumas que a gente já viu e agora a gente vai aprender em English, ok? Are you ready? So let's go. The first one, a teacher.
A teacher. A teacher. Repeat, please. Very good. A teacher. Very good. Não precisa nem de explicação, né? Very, very important job. So, the next. Are you ready? So, a mechanic. A mechanic. Repeat, please. Very good. A mechanic. Again. Very good. Muito bem. Também uma profissão bem importante. Eu gosto bastante dessa questão aí. Sou bem curiosa para entender como o carro funciona, a moto funciona. Estou sempre pesquisando para entender melhor como é que é. Vamos para a próxima? Essa é uma das que são consideradas essenciais, né? Importantes aí, que por enquanto não tem previsão de serem substituídas. Health professionals. Health professionals. Health professionals. Repeat, please. Your turn. Very good. One more time, please. Health professionals. Very good. Muito bem. Bom, a gente viu aqui os essenciais. E aí nós temos doctor, doctors. Doctor, doctors. Repeat, please. Very good. And nurse, nurses. Nurse, nurses. Repeat, please. One more time. Very good. So, doctor, doctors, nurse, nurses, okay? The health professionals. Very good. The next one. I like this too. Look, a hairdresser. A hairdresser. Repeat, please. Very good. A hairdresser. One more time. Very good. Essa também bem legal, né? Eu gosto também bastante. Só faço no meu, porque eu tenho medo de fazer alguma coisa errada. Olha lá, essa é uma das que eu muito admiro e gosto também. A scientist. A scientist. Repeat, please. Very good. One more time. A scientist. Very good. A very important job, no? A scientist. Very good. Mais uma que também é essencial. Olha lá. A firefighter. A firefighter. Your turn. Repeat, please. Very good. One more time. A firefighter. Very good. Essa talvez seja a mais difícil, né? A firefighter. Very good. Muito bem. Mais uma, então. Are you ready? So, a cook. A cook. One more time. A cook. Your turn. Repeat, please. Very good. A cook. Very good. Good job. Muito bem. Então, a gente tem aí algumas, né? Só trouxe umas e depois eu quero que você pesquise outras mais para a gente poder fazer outras atividades relacionadas às profissões, ok? Bom, agora a nossa aula já está terminando. Muito rápido, né? E aí, você gostou? Do you like our class? Eu gostei muito. Então, olha só. Na próxima aula a gente se vê, fica bem, se cuida e não esquece, vai lá fazer a sua pesquisa para descobrir aí sobre diferentes profissões, ok? See you, bye bye, take care! A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo, não pode misturar. Faça sua parte, vamos lá. Todos juntos cooperar. O mundo vai agradecer se você se reciclar. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. A família Folhas voltou para ajudar todos os curitibinhas a separar melhor o lixo. Esse é mais um presente no aniversário da nossa querida cidade. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser.